vocês, sou o Rafa do canal Concordo com o Rafa. E o filme escolhido que eu vou fazer a análise na verdade é uma animação de muito sucesso chamada Pokémon Mewtwo Contra-Ataca a Evolução. Para aqueles que desconhecem aquele antigo filme de 1900 e bolinha, que é o primeiro filme do Pokémon que decidiram fazer inteiro em computação gráfica. Vou dar crédito aos dubladores, porque eles merecem, que fizeram principalmente os dubladores brasileiros, que na minha opinião, os dubladores profissionais brasileiros merecem os devidos créditos, porque é uma das melhores dublagens do mundo, pessoal, na minha opinião. Principalmente o Wendel Bezerra, do Dragon Ball, alguns outros que eu vou citar aqui. Eu sou muito fã da dublagem brasileira, tanto que a animação eu só vejo com dublagem brasileira. Que foi o que aconteceu com o Rei Leão, né, pessoal? Pegaram os dubladores que acabaram com aquela franquia de maior sucesso da Disney, que eu acho que é um dos maiores pontos fracos da animação. Mas vamos lá, vamos falar o que quer dizer esse Pokémon. Conforme eu já disse, é uma homenagem ao filme antigo do Pokémon, primeiro filme, onde que o Mewtwo, que na verdade é o clone do Mew, decide dominar o mundo e aí sobra para Ash, Misty e Brock derrotarem ele. Só que aí eu vou falar depois mais sobre o filme, tá, pessoal? Isso aqui é só tipo uma introdução. Vou falar um pouco sobre o diretor, quanto tempo o filme tem, a nota dele no IMDb, que eu achei muito baixa, para variar, né? Todo filme que eu gosto, a nota no IMDb é baixa, todo filme que eu não gosto, a nota é alta no IMDb. Tem uma discordância inacreditável entre eu e o IMDb, né? E outra coisa, eu ia falar sobre um filme chamado Entre Realidades, que eu assisti antes de ontem na Netflix, mas como que é um filme totalmente sem pé e cabeça, decidi fazer sobre esse Pokémon, que assisti recentemente também, tá, pessoal? Então vamos lá, os diretores do filme são japoneses mesmo. O filme tem em torno de 1 hora e 38 minutos, ele está disponível no catálogo da Netflix recentemente, ele é de 2019. Faturou bilhões na bilheteria japonesa, pessoal, ou seja, foi um enorme sucesso. Ele é o 22º filme do Pokémon, franquia japonesa, onde que o Ash Ketchum quer ser o melhor treinador de Pokémon, né? Pokémon dispensa comentários pro pessoal. Desde quando eu era criança eu assistia e de vez em quando eu acompanho, principalmente que a minha namorada é fã também, então a gente de vez em quando dá uma olhada se gosta ou não gosta. E é isso, então é um desenho que marcou a minha infância, que nem Dragon Ball, Thundercats, entre outros, mas de japoneses mesmo foi o Pokémon, Digimon e Dragon Ball, pessoal. Esses três marcaram minha. A nota no IMDb dele é 5.9 de 10, uma nota bem baixa na minha opinião. Conforme eu já disse, merecia uma nota bem maior, né, pessoal? E agora eu vou falar um pouco sobre os diretores do filme, tá? Temos dois diretores bem consagrados. O primeiro deles, que já fez tudo sobre Pokémon e sempre se inteirou sobre Pokémon, é o Kunihiko Yuyama. É o diretor que fez todos os filmes do Pokémon, desenho, sempre está presente no Pokémon. Diretor do Pokémon, por sinal, de tudo. E temos também do outro lado, Monotori Sakakibara, que ele é mais conhecido pelos jogos do Final Fantasy, por ter feito Final Fantasy 2001. Final Fantasy de 2001, o primeiro filme live action do Final Fantasy. E agora vou prestigiar, conforme eu já disse, os dubladores brasileiros. Não vou falar dos japoneses, principalmente porque eu vi dublado, mas é bem complicado achar os dubladores da animação, o que eles fizeram, mas eu fui atrás porque eles merecem os devidos créditos. Vamos lá. Primeiro temos Charles Emmanuel, que é o Ash Ketchum. Você deve conhecer ele mais pelo... Ele já fez diversas dublagens, mas uma das últimas que ele fez, que foi o Toninho do Os Incríveis 2, o menino que a Violeta gosta. Então ele é um dos papéis mais famosos dele que eu escolhi, foi esse para destacar, tá, pessoal? Cada um deles eu destaquei um papel importante, tanto que tem um que é dublador do Super-Homem, outro do Sr. Batata, mas vamos lá. Continuando, Aline Ghioli, a Misty, aquela ruiva que segue o Ash, porque tem quebrado a bicicleta dela. E na realidade ela era líder do ginásio, né? Mais pra frente junto com a irmã escondeu sempre isso do Ash. Ela é mais conhecida pelo filme O Pica-Pau, o filme, onde ela é Jordana no filme, live action. Temos também Sérgio Cantu, que é o Brock, aquele amigo do Ash, que é taradão, que ele gosta de todas as meninas. Tu pode ver que ele se apaixona por qualquer mulher. Um dos papéis mais famosos dele, esse é bastante conhecido, pessoal, daquela série Big Bang Theory. Ele fazia a dublagem do Sheldon, que acabou a série, né? Temos também o Sérgio Stern, que fez o Miau no filme. Ele sim é mais conhecido pela famosa franquia da Disney Pixar Toy Story como o Sr. Batata, cabeça de batata. Também o icônico Guilherme Briggs,
que você deve conhecer, ele no filme é Mewtwo, que é o clone do Mew. Ele é mais conhecido por todas as dublagens do Super-Homem, pessoal. Aquela voz do Super-Homem é a do Guilherme Briggs, é a mais conhecida de todas. Continuando, Flavia Sede como Jessie da equipe Rocket, ela é mais conhecida pela dublagem da Lisa nos Simpsons. Atualmente é ela quem dubla a Lisa, que já foram vários dubladores, né? Conforme vai morrendo, eles vão trocando. E por último, que eu destaquei, é o Thiago Fagundes, que faz o James, o companheiro da equipe Rocket da Jessie, junto com o Meow. Ele é mais conhecido pelo papel no Harry Potter, de todos os filmes do Harry Potter, como Tom Riddle, que é o Voldemort na realidade. Então esses são os dubladores, tá, pessoal? Eu dou os valores, crédito àqueles dubladores, porque eles merecem, que eles fizeram uma grande dublagem. E eles devem ser muito fã da franquia por continuarem dublando desta forma impecável, né, pessoal? Vamos lá então falando sobre o filme. Antes de eu falar do filme, se você gostou do vídeo, dá aquele joinha para fortalecer o canal. E não se esqueça de se inscrever no @concorda com o Rafa no Instagram, no Facebook e no YouTube, tá bom? Então vamos continuar aqui, vamos contar a história. A história é a seguinte. Começa o filme o Mewtwo no laboratório, que é o clone do Mew, que eles acharam o fóssil do Mew e clonaram ele e criaram o Mewtwo no laboratório. E aí quando clonaram, acharam que ele ia ser um Pokémon pacífico, que ele ia aceitar as ordens dos humanos, só que ele fica se questionando quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito na vida. E aí começa a falar que ele é um clone, que não sei o que. O Mewtwo se rebela e ele destrói todo o laboratório numa ilha deserta. E aí o líder da equipe Rocket, que não cita o nome, ele aparece e tenta manipular o Mewtwo. Ele põe uma armadura nele e fala que aquela armadura vai conter os poderes, porque o Mewtwo é o Pokémon mais poderoso que existe. E aí ele não consegue controlar o Mewtwo também, ele começa a destruir tudo e ele acha que a humanidade é uma podridão e decide agir por conta própria. Então ele tem o seguinte plano, pessoal, ele decide fazer um torneio de Pokémon, chamando os melhores treinadores de Pokémon para enfrentá-lo e ver quem tem coragem de derrotá-lo. E aí são chamados o Ash, a Misty, o Brock. A equipe Rocket, como sempre, vai de intruso, né? Como sempre, porque caiu um dos bilhetes de um dos Pokémons lá que estava amando do Mewtwo. E aí eles têm o objetivo do que, pessoal? O Mewtwo faz uma enorme tempestade com os poderes deles psíquicos, né? E aí ele manda as pessoas, quem é o treinador que tem coragem de chegar aonde ele está e enfrentá-lo. Enquanto isso, ele fez uma arapuca, porque a enfermeira Joy foi sequestrada e nenhum Pokémon pode ser cuidado. E na verdade, a enfermeira Joy está lá presa pelo Mewtwo. Isso já era muito óbvio, que foi ele que sequestrou ela e fez uma lavagem cerebral e colocou um capacete nela. Aí chega lá, todo mundo acha que é um incrível treinador Pokémon e não sei o que, e na verdade é o Mewtwo. E quando ele aparece, ele já aparece maltratando os Pokémons que vão pra cima dele e tentam atacá-lo, principalmente Charizard, que é esquentadinho, né, pessoal? E aí ele vai derrotando um por um dos Pokémons lá. Ele derrota todos os treinadores lá e começa a se achar o tal. E aí ele fala assim, vocês são os fracos. Mas aí ele fez até uma arena lá no torneio, uma arena no lado de fora do lugar dele, onde que ele está. E ele fez o clone dos 3 principais Pokémons, porque ele é tão inteligente que ele sabia que os primeiros Pokémon que os treinadores Pokémons podem escolher é igual aquele do joguinho do Game Boy, que tem no caso o Bulbasauro, o Charmander e o Squirtle. E aí ele fez o quê? Ele pegou as maiores evoluções deles, o Ivysaur, o Blastoise e o Charizard, que é o meu favorito, e clonou eles. E aí o que aconteceu? Cada um deles tinha um desses Pokémons. E aí o Ash usou deles e os outros treinadores Pokémon, que não citou o nome direito, enfrentaram ele. E todos eles perderam dos clones. E aí Rocket, como sempre, entrou pelo lado de baixo. E aí eles encontraram o computador, onde que o Meow é clonado. E aí quando que o Meow é clonado, ele começa a ver que tinham vários clones de vários Pokémons. Ou seja, o que o Mewtwo queria provar com os treinadores Pokémons? Que os clones sempre seriam melhores que os verdadeiros. Essa é a história por trás do filme. Mostrar que os clones são mais poderosos que os verdadeiros Pokémons, os reais. E aí ele começa a humilhar cada um. E aí dá um... O que o Mewtwo faz? Depois que ele derrota os 3 grandes, que é o Blastoise, o Ivysaur e o Charizard, ele decide capturar todos os outros Pokémons. Tanto que o Ash briga
com a própria vida dele para tentar proteger o Pikachu de ser pego, mas mesmo assim ele é clonado. E aí ele faz uma batalha royale, que é aquele chamado, né, pessoal, aquele Battle Royale. São vários juntos, então cada um deles enfrentou um deles. E só que aí foi desgastando e desgastando e desgastando. E no meio da luta aparece o Mew, contra o Mewtwo, que é o clone. E eles vão se enfrentando e o Ash fica revoltado, porque ele acha que os Pokémons não devem se rebelar, não devem se enfrentarem, né, pessoal? Porque ele trata o Pikachu que nem uma pessoa da família, na realidade, né? Ele não trata ele como um objeto, como outros treinadores que batem nos Pokémons, tratam eles muito mal. E essa é a maior característica do Ash. Tanto que quando que o Mewtwo e o Mew mandam um enorme poder um contra o outro, tipo o Kamehameha do Dragon Ball, o que, que ele faz? Ele entra no meio e acaba virando pedra, pessoal, se desintegrando. E aí tem a parte mais emocionante do filme, que isso já tinha no filme antigão, no primeiro filme do Pokémon, que todo mundo chorou, que todos os Pokémons começam a chorar. E aí o Mewtwo fica se perguntando por que, que ele entrou no meio da batalha, por que ele foi se meter onde ele não deve, esse humano, porque ele é mó... Ele adora julgar as pessoas, né, pessoal? Ele acha que só porque o cara da equipe Rocket era ruim, todos os humanos vão ser ruins. E aí fica nessa história. E aí todo mundo começa a chorar, até o Pikachu começa a chorar e mexer no Ash, e ele não acorda, ele tá lá morto. E aí todos os Pokémons em torno, tanto os clones quanto os reais, começam a chorar. E a lágrima deles vão juntando, pelo Ash ele ressuscita ele. E aí quando ressuscita, o Mewtwo fica todo arrependido e fala: ah, você fez um gesto que eu nunca imaginava de um humano. Então por causa disso eu vou sumir desse mundo e vocês vão esquecer tudo. E aí ele pega todos os clones dão até tchauzinho pro Ash e o grupo dele. E aí ele vai embora e eles aparecem de novo lá no lugar que cuida dos Pokémons. E aí eles não se lembram. Só que aí o Ash olha pro céu e ele vê tipo a silhueta do Mewtwo voando com os outros Pokémons. Então a história do filme era o que, pessoal? Era que mostrar que o clone e o real sempre vão ter os sentimentos semelhantes, independente da situação de um querer lutar contra o outro, mesmo o outro sendo poderoso, eles têm sentimentos. E isso é a ideia do filme. Não sei se as pessoas não entenderam o filme para dar uma nota tão baixa, ou eles não gostaram da computação gráfica, porque tem pessoa que não gosta de computação gráfica e o filme é totalmente feito em computação gráfica e está muito bonito, por sinal, e muito bem feito. Então a nota que deram para o IMDB, 5.9, vale uma coisa. A trilha sonora principal, aquela clássica de abertura, está presente no filme. O Ash já está com alguns Pokémons desenvolvidos já. Ele já está com Charizard, está com Bulbasaur, está com Pikachu. E ele mais legal que foi, pessoal, que eu achei assim, eles quiseram mesclar a geração antiga do começo do Pokémon com a geração mais recente do Pokémon e fizeram uma mesclagem, tipo uma homenagem com os Pokémons mais recentes, com os mais antigos. Isso ficou muito legal e eu gostei bastante. Portanto, disso e por causa de várias coisas que eu gostei, a história, a homenagem, tudo bem que recriar a história de uma outra forma, mas valeu muito a pena. A nota que eu dou para o filme é nota 8, pessoal. Eu recomendo muito vocês assistirem. É um filme que vale a pena, é uma nostalgia pura a todos os Pokémoníacos. Vão gostar bastante. Calhou de assistir, eu decidi fazer análise aqui para vocês. E é isso, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado da análise. Recomendo vocês assistirem o filme Pokémon Mewtwo Contra-Ataca a Evolução, que está disponível na Netflix. Curta e se inscreva aqui no meu canal. Muito obrigado e até a próxima.